Bom, pessoal, nesses tempos de coronavírus eu vou tentar gerar alguns vídeos dos tópicos mais relevantes aqui das aulas. Nessa primeira aula eu vou falar um pouco sobre a linguagem C, vou dividir em alguns vídeos curtos para não entediar muito vocês. Bom, a primeira coisa relevante que a gente deve destacar em relação à linguagem C é que a linguagem C é uma linguagem compilada. Existem duas categorias principais de linguagens de programação em relação à forma como elas são executadas, os programas dessas linguagens são executados. O programa é compilado ou ele é interpretado. Um programa interpretado, existe um interpretador que lê o código-fonte do programa, uma linha por vez, executa essas instruções e busca a próxima linha. Então, o programa é executado a partir do seu código-fonte. Já uma linguagem compilada, existe um outro programa chamado compilador, que lê o programa inteiro, converte esse programa em um código objeto, um código executável, e esse código executável é executado diretamente pelo computador. Então, na linguagem interpretada, o interpretador lê o código-fonte e executa instrução por instrução do programa. Quando a linguagem é compilada, um compilador transforma o código-fonte, o código que você digitou, o programa, em um código executável e executa diretamente esse programa. Bom, como a gente falou, a linguagem C é uma linguagem compilada, o compilador mais conhecido da linguagem C é o GNU GCC, e para compilar um arquivo-fonte em C, que tem o código-fonte do programa e gerar um executável, a gente, através de uma linha de comando, digita GCC, a cláusula "-o" indica qual será o nome do arquivo executável gerado e depois o nome do arquivo-fonte. Bom, o código executável em C é conhecido por ser um código muito eficiente, de execução muito rápida, por isso a linguagem C é usada para o desenvolvimento de software básico, como sistemas operacionais, gerenciadores de bancos de dados, browsers e coisas que requerem bastante desempenho. Para ilustrar a diferença entre um programa interpretado e um programa compilado, aqui eu tenho em um editor de texto o código-fonte de um programa em Python que exibe essa mensagem Hello World na tela. Para executar esse programa em Python, eu preciso do interpretador Python, que se chama Python. Então eu faço Python e o nome do programa-fonte, que no meu caso chama-se hello.py. Faço isso, ele executa o programa que simplesmente exibe essa mensagem na tela. Um programa equivalente em C seria esse aqui. Depois eu entro em detalhes sobre essas instruções, mas basicamente estou fazendo um printf aqui em Hello World, que é equivalente a esse print Hello World do Python. Bom, só que para executar esse programa, eu preciso primeiro compilá-lo. No caso do programa em Python, eu tenho aqui nessa prompt, essa linha de comando do Linux, eu estou numa pasta chamada Hello. Eu vou só listar o conteúdo desse diretório, dessa pasta. O comando ls lista o conteúdo de uma pasta, tem dois arquivos, o hello.py e o hello.c, que é esse programa aqui. Então, para executar esse arquivo hello.c, como o C é compilado, eu preciso compilar o programa-fonte. Então a gente normalmente faz GCC -o, o nome do arquivo executável, que por padrão é o mesmo nome do arquivo-fonte sem extensão, e o nome do arquivo-fonte, nesse caso hello.c. Bom, ele vai gerar um arquivo executável chamado hello. Esse aqui é o arquivo executável. A partir desse arquivo executável a gente pode, obviamente, executar o programa. Nesse caso aqui na linha de comando do Linux eu faço /hello e ele exibe lá a mensagem Hello World. Então, aqui é a diferença entre um programa interpretado, que ele é executado diretamente do código-fonte, e um programa compilado. Eu preciso compilar o programa, gerar um arquivo executável e a partir do executável a gente executa o programa todo de uma vez. Ali um programa executável, ele tem uma execução normalmente bem mais rápida do que um programa interpretado. Bom, continuando aqui, falando um pouco sobre o ambiente de desenvolvimento em C, a gente tem basicamente três componentes básicos no ambiente de programação em C.
o ambiente de desenvolvimento em si, que é composto basicamente por um editor de textos e um compilador. Como a gente pode ver aqui, eu estou usando um editor de textos chamado Visual Studio Code e o compilador, nesse caso, o GCC. Bom, a gente também precisa a linguagem em si, conhecer os comandos da linguagem, né? Então, que, nesse caso, eu tenho alguns comandos da linguagem em C, e também a biblioteca padrão do C, o que chama de C Standard Library. O C é uma linguagem que tem pouquíssimos comandos, mas uma coleção muito grande de funções que estão distribuídas em bibliotecas. Aqui nesse programa a gente pode ver uma dessas funções, que é a função printf. Printf não é um comando da linguagem C, sim uma função que está definida nesse arquivo de cabeçalho stdio.h. Para isso, né, para usar printf, a gente teria que incluir esse arquivo nessa biblioteca.